sou Débora Lax-Sichel, professora e coordenadora da disciplina de Legislação Comercial para o curso de Administração na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, na modalidade à distância, para o consórcio CEDERJ. Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre duplicata e cheque, que são dois outros tipos de título de crédito, esclarecendo que o nosso ordenamento jurídico, em especial no nosso Código de Processo Civil, é dito que os títulos de créditos são, em especial, a letra de câmbio, nota promissória, o cheque e a duplicata, são títulos de crédito extrajudiciais, ou seja, eles têm o poder de serem executados independentemente de um processo de conhecimento, independentemente de você dizer se aquele título é verdadeiro, é falso, como pode, o que aconteceu para gerar aquele título de crédito, eles têm essa força executiva, que a gente chama. E por isso que eles ganham uma relevância tão grande dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa vida empresarial e mercantil. A duplicata é um título de crédito regido por legislação própria, assim como o cheque, né? Ambos têm legislações específicas. A duplicata é um título de crédito eminentemente brasileiro. Só existe aqui no Brasil e ele é uma letra de câmbio brasileira. Por isso que não é tão usada a letra de câmbio no Brasil, porque toda atividade comercial é necessário que seja usado a duplicata. O comerciante precisa usar a duplicata, ela só é gerada se houver um contrato de compra e venda anterior. Então você precisa ter uma compra e venda que emite uma nota fiscal para poder ter um título de crédito que é a duplicata. E o cheque? O cheque também é um tipo de letra de câmbio, né? Só que tem um interveniente da instituição, obrigatoriamente da instituição financeira. Senão ele será qualquer outro documento, qualquer outro título de crédito. Um cheque é obrigatoriamente, o sacado é obrigatoriamente uma instituição financeira. Essa instituição financeira deve ser aprovada, né, no Banco Central e ter as competências, né, de emissão de talão de cheque. O que foi relevante, então, na nossa aula de hoje é perceber a importância desses dois títulos de crédito na nossa vida comercial, né? Como ele é usado no nosso mundo comercial e empresarial. Lembro que temos sempre o telefone 0800 para tirar qualquer dúvida, os nossos tutores à distância são sempre disponíveis e o nosso endereço na plataforma. Muito obrigada, até a próxima.